Opa, tudo bem? Então, pela ordem do que eu tava fazendo, agora é fazer a prova da Escola Naval, que é a que eu tava fazendo em 2020, né? Que é desse ano. Eu fiz a questão 1 no vídeo faz um tempinho, né? E agora é a questão 2, que vocês vão ver ela aí, que é de cônicas de elipse. Questãozinha difícil pra Escola Naval, assim, tipo, cobrou um assunto complicado. A ideia é qual? Ele te dá um foco da tua elipse, que é o foco o A, que é 0, -4. Te diz que o outro foco é B. Te diz que a elipse é centrada na origem. Ainda ele te dá um ponto C, que pertence à elipse. E o ponto C é 4, 4. Ele te dá também um ponto D, que é 3, 2. E por fim, ele te diz que existe um ponto P que pertence à elipse, e ele define que a distância de P até D é igual a n, e a distância de P até um dos focos é igual a m. Ele quer o valor mínimo de m mais n. Basicamente seria isto que ele pede. O P, então, ele é um ponto que percorre a tua elipse. A elipse ela vai ser vertical, porque a gente já está definido que um dos focos está no eixo y, está no -4, 0, -4 é o eixo y. Então a elipse vai ser vertical. E tem um ponto D que não pertence à elipse, que ele é interno, e ele dá duas distâncias e ele pede exatamente isso, um mínimo de m mais n. Ok. Vocês viram a questão aí, né? Primeiro de tudo, vou desenhar essa elipse para a gente ter uma noção do que está acontecendo. É bom, às vezes, tipo, fazer um desenho, se tu conseguir, não precisa ser um desenho perfeito, mas um esboço, porque às vezes ajuda tu a resolver. Essa questão não sei se ajudaria tanto, mas muitas vezes ele ajuda, porque eles botam valores que, desenhando, auxiliam. Aqui eu vou botar o 4 e aqui o -4. Os dois focos da elipse, né? O A embaixo aqui e o B. Aí o que ele falou? Ele falou que tem um ponto C, que seria no 4 e no 4. Nossa, ficou péssimo esse C aqui, né? Mas aqui teria um ponto C. E que teria um outro ponto D, que é interno, né? Vou fazer no 3, 2. Então aqui, aqui. Aqui é o 3, aqui é o 2. Esse aqui é um ponto D. Outro ponto D. E tem um ponto P que pertence à elipse aleatório. Ok, de cara, a primeira coisa que eu consigo é achar o valor do Czinho, porque se o foco tá no 4 e -4, eu botei no 4 por quê? Porque tá no 0 e -4, tá entrando na origem, né? Entrando na origem, o outro foco tem que estar no 4. Tem que estar a mesma distância do centro os dois. Então, 0 e -4, o Czinho é 4. O Czinho é semidistância focal, né? A distância focal é a distância entre os dois focos, que é 8, e o Czinho é metade, 4. Para mim achar o A, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a propriedadezinha da elipse. Se eu pegar a distância do foco ao ponto C, mais a distância do outro foco ao ponto C, isso tem que dar igual a 2A. É a propriedade geométrica da elipse, né? O elipse tem o lugar geométrico dela, que a soma das distâncias é uma constante, que é o 2A. A distância do C ao B é 4, porque está bem na mesma reta, né? Então é 4. Mais a distância do A ao C, aí vai ter que fazer a formulinha da distância, né? Vai ficar a raiz de o C, né? 4, 4. 4 menos 0 ao quadrado, mais 4 menos -4 ao quadrado. Isso é 2A. Aqui dá 4 mais 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Dá 64 mais 16, né? Então dá 2A. Isso aqui dá raiz de 80. 80 é 4 raiz de 5, porque 80 é 16 vezes 5. O 16 sai da raiz. Então vai ficar que o A, ele é 2 mais 2 raiz de 5. Aqui achamos o nosso A. Podia achar o B se quisesse, usando a relação pitagórica. Não precisa para resolver o problema, mas tu podia. Aqui. Se quisesse achar a equação da elipse, podia achar o B ali para achar a equação. Não precisa. Qual que é a ideia? Eu vou desenhar de novo essa elipse, porque agora a gente vai analisar a outra parte do problema. Isso a gente quer achar o A só, pelo menos. Vamos desenhar a elipse maior aqui.
Aqui está o primeiro foco, aqui está o segundo foco. Aqui é o A, aqui é o B. Aqui está o ponto D. Existe um ponto P, ele quer a distância mínima. Vamos lembrar só, né? Aqui, lembrar não, é analisar. A distância do P ao D é o N, então a distância do P ao ponto D, que seria esse aqui, que está mais perto do B, né? E a distância do ponto P a um dos focos é M. Ele não falou qual foco é. Como eu quero mínimo, o M tem que ser mínimo. Para isso, tem que ser o foco B. Porque se o P tem que estar mais perto do D, né? Para ser o N mínimo, então ele tem que estar perto do B. Essa é a lógica, né? Ou seja, o P tem que ser um ponto por aqui. Aí a gente tem essa distância aqui e essa distância aqui. Aqui N, aqui M. Ótimo. Aqui. É algum ponto por ali. Não vai ser o A, porque se for o A, o M vai ser muito grande e não vai ser o mínimo, né? Tá. Agora entra o pulo da questão, que eu por que faz essa questão tão difícil? Ela cobra um assunto que não tinha sido cobrado ainda, nunca na escola naval, que é o teorema das tangentes para elipse. Existe uma versão de teorema das tangentes para elipse, para hipérbole, para parábola e até para circunferência, que é o mais tranquilo. E não tinha sido cobrado isso até hoje na escola naval. Tinha sido cobrado no IME uma vez, que eu lembre, e eu acho que só no IME. Mas tem uma primeira vez para tudo, né? Então, essa é a primeira vez do... Claro, tô falando dos concursos, não tô falando de Olimpíada, porque eu acho que em Olimpíada já cobraram. Tá. Mas tem a primeira vez para tudo, né? E qual que vai ser a ideia? Bem, ele quer o M mais N. M mais N, nota o seguinte, o ponto B e o ponto D são fixos, quem varia é o P. Se o B e o D são fixos, eu posso enxergar que B e D são focos, posso definir como focos, de uma nova elipse. Uma nova elipse que vai ter M mais N como seu valor de 2A. É o 2A' da nova elipse. 2A'. Para cada valor de M mais N que eu escolher, um valor fixo, por exemplo, M mais N igual a 1, eu vou definir um lugar geométrico de pontos, que é uma elipse, porque é um lugar fixo, né? Soma de pontos é uma constante de uma elipse, em volta do B e do D como focos. Se eu escolher M mais N igual a 2, também. Então, eu vou ter várias elipses que eu posso formar em volta do B e do D. E para mim achar o mínimo, eu tenho que achar qual que é a primeira elipse que ela vai ter um ponto em comum com a elipse maior, tem esses focos e vai ter um ponto em comum com a elipse maior. Bem, vou esboçar uma figura aqui. Essa é uma elipse. E o que é interessante? À medida que eu aumento a minha elipse, eu vou fazer uma maior aqui, ó. Eu aumento o meu valor de A, né? Porque o A é o semi-eixo maior da elipse. E quando eu aumento o valor do a elipse original, que ela era tangente, a menorzinha, ela vira secante, passa em 2 pontos. Então, a menor elipse com o menor semi-eixo maior é a que é tangente à elipse grande azul, que eu fiz aqui azul. A menor caso possível é a tangente. A partir do momento que eu ultrapasso a tangente, ela passa a ser secante e o tamanho do azinho aumenta. Então, para mim achar o mínimo, eu tenho que pegar a elipse que é tangente a maior. Tangente toca num ponto só. E aí que entra a questão do teorema das tangentes. Porque é definido que uma propriedade de uma elipse ela tem uma propriedade de angular com a tangente em qualquer ponto. Se eu fizer a tangente nesse ponto P da elipse, a reta tangente, aqui. A propriedade da elipse de angular é a seguinte. Considerando o foco B e D, né, da elipse, e se a tangente é a elipse vermelha. A propriedade angular é a seguinte, que esse ângulo entre o primeiro raio focal, que é a distância do primeiro foco, ao ponto P, ele é igual ao ângulo entre o outro raio focal e a reta tangente, que eu vou chamar de T. Então, esses ângulos são iguais. Isso quer dizer o quê? Que o ângulo DP... teria que ter um outro ponto. O ângulo DP... O ângulo de DP, né? Ele é igual ao ângulo de BP, do raio focal BP. Aqui.
dpt, bpt da tangente, tá? dpt tangente, bpt tangente. Eles são iguais. Isso é a propriedade da elipse. O ângulo que os raios focais fazem com a reta tangente é igual. O que é interessante é o seguinte, o ponto B, ele não é só foco da primeira elipse, ele é foco da elipse maior. E o ponto de tangência é ponto da elipse maior. Então, como esse ângulo aqui é o ângulo BP e a tangente é a mesma, T é comum para as duas, e B é comum para as duas, o primeiro ângulo é igual no outro caso também, porque é a mesma tangente no ponto P. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que essa reta PDA são três pontos colineares. PDA são colineares. Porque tem que ser o mesmo ângulo, já que é a mesma tangente, o mesmo primeiro foco. Então, esse ângulo é fixo. E como esse ângulo tem que ser igual àquele por ser uma tangente, lembrando que a elipse maior também é uma elipse, então tem a mesma propriedade, eles têm que ser colineares. Então, a condição para o m mais m mínimo é quando PDA são colineares, pois é a mesma reta tangente, é o mesmo foco primeiro, então o ângulo tem que ser o mesmo com o outro raio focal PA. O ângulo APT tem que ser igual ao ângulo BPT, que novamente é igual ao ângulo DPT. Então são todos ângulos iguais. Sendo assim, eles são colineares. Com isso, o problema está mais tranquilo agora de resolver, porque é o seguinte, BP mais PA, isso é a minha constante da elipse, porque é a distância do primeiro foco a um ponto da elipse e do ponto da elipse a outro foco. Isso é 2A, que eu já achei o A, é 2 mais 2 raiz de 5, isso é da elipse grande. Então, isso é 4 mais 4 raiz de 5 aqui. Então, eu já tenho a distância de BP mais PA. Só que BP, ele chamou de M, né? BP é o meu M. E quem que é PA? PA é essa distância toda aqui, né? Vai ser, no fim, né? PA igual a 2A, que é igual a 4 mais 4 raiz de 5, né? Então, PA vai ser igual a 4 mais 4 raiz de 5 menos M. Passando o M para o outro lado. Isso aqui. E agora, quem que a gente vai mexer? Bem, PD é N. Eu sei que PA ele é igual a PD mais DA. DA é fixo, porque o ponto D está definido. Ele é 3, 2. E o ponto A também. Aqui é menos 4, né? 0 menos 4. Então, DA é a distância do ponto D ao ponto A que eu consigo achar, né? DA é igual a raiz, diferença das coordenadas, né? 3 menos 0 ao quadrado, mais 2 menos 4 ao quadrado. Isso dá 9 mais 6 ao quadrado, o que dá 36 mais 9, 45, dá raiz de 45, que é 3 raiz de 5, porque 45 é 9 vezes 5, né? Deu 9 sai da raiz. Então, DA é 3 raiz de 5. PA é 4 mais 4 raiz de 5, menos M, e PD é meu N, que é a outra coordenada que ele me deu. Então, esse aqui é meu N, e isso aqui é 3 raiz de 5. Com isso, passo o M para o outro lado, eu vou ter que M mais N é igual a 4 mais raiz de 5. Ou, como ele botou na resposta, 2 que multiplica 2 mais raiz de 5 sobre 2. Isso dá a alternativa de A, de aleluia, porque essa questão era difícil. M mais N é 4 mais raiz de 5. Esse é o jeito de resolver, é o jeito mais prático. Por que é o jeito mais prático? Porque ele tem pouca conta. Se tu for fazer isso do método algébrico, tu pode fazer. Tu pode achar a equação da elipse, tu tem o A, tu acha o B, porque tu tem o C. Então tu acha a equação da elipse. Tu pode, se quiser, fazer a distância de um ponto da elipse, um ponto x, o, y, o, ao foco B, que tu tem, a distância ao foco D, somar, derivar, igualar a zero a derivada, para achar o mínimo. Pode fazer tudo isso. Igualar a zero, achar o mínimo.
e resolver. Achar os pontos, o ponto de mínimo do P, fazer a distância e achar o valor. Pode, sem problema nenhum. Só que tu vai fazer isso, tu vai ficar 20, 30 minutos fazendo a questão, porque é muita conta. Esse é o jeito de fazer enxuto. Eu não vou fazer do outro jeito de álgebra, porque é realmente muita conta. É só conta, conta, conta. Mas a ideia é bem essa. Tu pode fazer também se quiser. É tu pegar o ponto P, é tu pegar a equação da elipse. Não, tu tendo o B aqui, tu consegue o B aqui tranquilo. Acha a equação da elipse, considera um ponto da elipse. Aí tu vai fazer a interseção desse ponto que tá... Esse ponto pertence à elipse, tu vai ter uma equação com ele. Tu vai ter o M mais N, tu vai definir como a distância do P ao B e do P ao D, desse ponto ao B, desse ponto ao D. Aí tu vai substituir o y da equação da elipse naquela equação, tu vai ter uma equação só em x, tu deriva ela igual a zero, tu vai achar o mínimo. E aí tu resolve. Só que isso vai dar muito trabalho, mas tu pode fazer. Porque tu vai ter que isolar o y na primeira, que vai ficar umas raízes lá no meio. Mas dá pra fazer. Então é isso. Se gostou do vídeo, gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificação quando eu ver vídeo novo. Na descrição do vídeo eu vou deixar e-mail para quem tiver interesse em aula particular. E é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu!